pessoal enquanto não abre aí o... Agora deu, né, Carolina? Foi. Boa noite, eu sou a Carolina Paganini, professora da Universidade Federal Fluminense, e eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo, as nossas convidadas, Cláudia Cavalcante, Ruth Borrunovski, também a minha colega da UF, Suzana Campos-Lages. O Núcleo de Tradução e Criação tem esse evento que chama Perdidos e Achados, Ateliê de Tradução e Criação, que é um evento que a gente realiza desde 2017, presencialmente na UF, e agora, durante a pandemia, a gente começou a fazer encontros online. Bom, agora, né, a gente vai ter esse encontro hoje com a Cláudia Cavalcante, e eu já queria deixar aqui o convite a todos vocês para os próximos 3 encontros que a gente vai ter, serão nas 2 últimas semanas de novembro e na 1ª de dezembro, o encontro com o tradutor e professor Lawrence Flores Pereira, depois um outro encontro também com o tradutor, um minutinho, Murilo Jardelino da Costa, e por último a gente vai ter um encontro com o nosso colega aqui da UF, o Adalberto Miller, que está publicando agora um volume de poesia completa da Emily Dickinson. Então a gente vai terminar o ano com esse encontro com o Adalberto sobre as traduções dele. Bom, então eu gostaria de agradecer a todos, agradecer muito as nossas convidadas, a Cláudia, que está aqui, e pedir, né, que quem não estiver falando, que deixe o seu microfone desligado, pedir também que vocês façam suas perguntas e seus comentários pelo chat, que o nosso monitor, o Alan, né, vai anotar as perguntas e vai repassar depois na hora do debate. Então, é isso, muito obrigada, e vou passar agora a palavra para minha colega Suzana Campos-Lages. Microfone, tá muda, Suzana. Boa tarde a todos, a todas, colegas, estudantes. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Arthur. Que bom ver vocês aqui, cada um no seu quadrado, mas juntos, né? Eu fico muito feliz de hoje poder apresentar esse trabalho, né, divulgar esse trabalho sensacional ao qual a Cláudia dedicou boa parte da vida dela de tradutora, né? Cláudia estudou germanística em Leipzig, né? Depois retornou ao Brasil e se iniciou logo na carreira de tradutora, né? Isso, nós nos conhecemos, né? Exatamente. Em São Paulo. Eu conheci a Cláudia graças ao Arthur Nestrovski, que dirigiu uma coleção na Imago, para a qual ele havia convidado, né, a Cláudia como tradutora, né? Eu até hoje uso aquelas traduções da coleção Lazuli, do E.T. Hoffmann e do Kleist, né? E acho que ali foi um pontapé inicial. Eu não lembro se você tem traduções anteriores, talvez eu não conheça, mas eu te conheci assim, né? E os caminhos da vida nos levaram a estar aqui novamente falando de literatura de língua alemã, né? Vamos ser bem, geralmente somos bastante sintéticos, não entramos tantos em detalhes, mas para mim, afetivamente, é um encontro significativo hoje também. E eu convidei a Ruth por uma questão de uma batalha comum, né, que temos, né, em prol da divulgação da literatura de língua alemã austríaca, né? Eu gostaria de destacar aqui
A Ruth é uma especialista em tradução de teatro, em teatro austríaco. O último trabalho, um trabalho realmente, literalmente de fôlego que ela realizou, foi uma tradução de uma grande história, de uma das duas maiores histórias da literatura austríaca para o português. Realmente um trabalho memorável em muitos sentidos, um marco na história e nas publicações sobre história de literatura de Mas língua. já está publicado? Tá. Abre aí, abre. Vou atrás depois. Saiu final de 2019. Ah, tá. Qual editora? Da UFPR. Tá. Editora da UFPR, universitária. Eu mando um exemplar para a Cláudia. Isso. Obrigada. Isso. Eu achava que essa conexão entre vocês daria certo. Eu acho que essa é uma tarefa a qual nós que estudamos autores, Kafka austríaco, por assim dizer, também, né? Nos dedicamos, né? Essas literaturas, entre aspas, menores, né? Eu acho que a gente pode começar, né? Assim, nós somos muito informais aqui, né? Eu acho que é mais um bate-papo. A Carolina não falou, talvez eu acrescente apenas isso, que a ideia do ateliê é uma ideia que nós tivemos quando era presencial, isso era mais fácil de fazer, de trazer a tradução como uma tarefa muito concreta, muito de mostrar assim, as entranhas desse trabalho, né? Esse jogo com a linguagem, né, esse trabalho de artesanato poético, linguístico, que toda tradução implica. Claro que aqui nesse meio que nós estamos, né, isso é mais difícil, mas eu acho que se você puder, ao longo da sua fala, né, ao longo desse momento que você vai contar como você fez esse livro, né, como você pensou, né, e quais critérios usou, falar um pouco dessa luta com as palavras. Você fala disso no pós-fácil, né? Você Sim. dá alguns exemplos, né? Mas nem todo mundo aqui leu, né? Obviamente, né? Claro. Então você pode repetir alguma coisa e mostrar, né, esses problemas, essas dificuldades que você enfrentou e como que truques de tradutora você utilizou, o quanto da sua experiência, né, longa experiência com tradutora, te serviu para fazer esse livro. Né? Tá. Essa turma que tá conversando aqui com a gente é uma turma de graduação? Tem gente de tudo que é canto e de graus também na pesquisa acadêmica, então... Tá bom. Então, eu posso apresentar um pouquinho agora? Pode. Acho que seria interessante apresentar um pouco também da própria Ingeborg Bachmann, né? Em linhas gerais, assim. Eu não sei se a Ruth quer dar também alguma diretriz para o debate, já agora você quer esperar, Cláudia? Eu acho que, Ruth, você pode começar, talvez, como um mote, começar me perguntando alguma coisa e eu continuo ou não. A gente nem combinou, né? A gente nem combinou o formato, assim, o roteiro, vamos dizer assim. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer esse convite, né? A gente pode fazer assim, posso dar uma pergunta, mas eu acho que também seria possível você começar a contar, né? Esse histórico da tradução, né? Eu queria, enfim, agradecer o convite, é uma grande honra e realmente um prazer estar aqui, conhecer a Cláudia, não pessoalmente, mas não só pelos livros, pelo menos pessoalmente, né? E como eu já disse a Suzana também, eu não sou especialista em poesia, né, em tradução de poesia, mas estou mais aqui como leitora de literatura austríaca, talvez, né? E claro que a Bachmann não é uma desconhecida para mim. Mas, enfim, eu acho que a gente pode começar assim,
de você talvez contar, acho que... Eu acho que eu posso começar contando, já que a Suzana falou daquele tempo em que nós nos conhecemos, eu posso voltar um pouquinho, porque vai começar, a minha trajetória como tradutora vai fazendo um sentido, assim, né? Porque quando eu voltei da Alemanha, em 89, em seguida, antes de ir, embora muito jovem eu tenha ido, eu já tinha contatos com o mercado editorial, já tinha feito estágio na editora Brasiliense, que era grande editora na época, nos anos 80 e tal. Então, quando eu voltei, eu já sabia, aliás, na Alemanha eu já tinha começado a fazer algumas traduções, inclusive, eu acho que a minha primeira tradução foi de uma peça de Dürrenmatt, eu adoro Dürrenmatt, e um grupo em Recife, onde eu nasci, me pediu uma tradução, e eu não vi a peça encenada, mas, enfim, ela foi encenada com... Eu nem me lembro mais qual foi a peça, eu nem tenho essa tradução mais, porque eu li todas as peças de Dürrenmatt, mas uma delas foi. Não foi A Visita da Velha Senhora, enfim, foi uma outra. Mas eu sabia que quando eu voltasse, eu ia querer fazer tradução. Então, como eu já tinha alguns contatos, comecei, então, já em São Paulo, a fazer esses contatos, e quase tudo o que eu traduzi foi por sugestão minha. Tem essa característica nessa minha carreira, que não é uma carreira, porque faz muito tempo que eu não vivo de tradução, propriamente, né? Hoje em dia, já há muito tempo, eu sou uma tradutora bissexta. Mas a forma melhor que eu achei, mas porque eu também era um campo que me interessava, foi sugerir clássicos para facilitar a vida dos editores no que diz respeito aos direitos autorais. Então, eu disse, não, vamos facilitar as coisas, eu vou sugerir obras que não demandem direitos autorais. Porque toda vez que eu sugeria alguma coisa que exigia algum trâmite burocrático, o mercado editorial naquela época era muito menos profissional do que é hoje. Além do que a literatura alemã nunca teve uma entrada de fato significativa no Brasil. Então, as primeiras traduções que eu fiz foram... Estou falando agora das significativas, assim. Foram traduções de clássicos, né? Estamos falando... A Suzana já falou do Kleist e do Hoffmann. Eu acho que, não me lembro direito, mas o editor está aqui presente na conversa, mas eu acho que foi uma conversa. Talvez ele tenha vindo com a ideia do Kleist, eu tenha sugerido os textos propriamente. Hoffmann, eu me lembro que eu também sugeri os textos, eram sempre uma seleção. Depois eu traduzi cartas entre Goethe e Schiller, foi um trabalho de louco. Hoje em dia eu não sei nem como é que eu conseguiria fazer isso, não sei nem como é que eu consegui fazer aquilo, porque na época eu ainda fazia doutorado na USP, que eu não concluí. Então, as cartas entre Goethe e Schiller são em número bastante grande. Eu fiz uma seleção daqueles temas que eles tratavam, que poderiam interessar ao público brasileiro. Enfim, foi um trabalhão, fiz notas. Esse livro foi publicado pela Nova Alexandria, depois acabou a edição e foi republicado pela editora Edra, que também já se esgotou. Então, esse livro deve ter na estante virtual e tal. Traduzi alguma prosa também e tal. Mas, já desde a Alemanha, eu comecei a traduzir poesia expressionista. Tinha meu orientador, ele era um especialista em literatura expressionista. Eu me senti muito identificada com a geração expressionista, comecei a traduzir lá.
E voltando, depois de alguns anos, olha, o André apareceu agora, finalmente. Depois de alguns anos, eu sugeri a um editor traduzir poesia expressionista. Agora, eu já estou pulando etapas, porque o que eu vou dizer aqui tem a ver com o que a gente vai ouvir sobre Ingeborg Bachmann. Forma um arco, por assim dizer. E ele disse, não, mas vamos traduzir primeiro o Georg Trakl. Esse editor era o Samuel Leon, da Iluminuras e tal. Então, meu primeiro volume de poesia traduzida foi também uma seleção minha, tem um pós-fácil, já foi reeditado, tem à venda. Foram os poemas escolhidos de Georg Trakl. Depois, então, eu voltei a me dedicar à antologia de literatura expressionista, para a qual eu também fiz um prefácio, fiz uma seleção de poemas baseada naquela famosa antologia expressionista Menschheitsdämmerung, que saiu em 1919. Foi dali que eu extraí os principais autores, que ali não tem quase um critério, né? O editor, um sujeito conhecido na época, ele pegou tudo, aquela antologia foi publicada em pleno expressionismo, praticamente, em 1919. Eu fiz uma seleção, evidentemente, é uma coisa muito grande, e publiquei em 2000 a literatura expressionista. Mas antes disso, eu publiquei também pela Iluminuras os poemas do Paulo Celan. Os poemas do Paulo Celan foram também resultado de uma conversa minha com o editor. Vamos fazer, vamos e tal. É daquelas coisas assim, você traduz coisas às vezes que você não se lembra nem em que situação você traduziu, né? E principalmente poesia, quando você começa a traduzir poesia, é uma coisa bem legal, porque você pode traduzir em qualquer lugar, né? Se não, tô com dor nas costas, vou ficar deitada. Você leva um poema e você traduz se você quiser. Não é um romance que você tem que carregar. Então, eu descobri o caminho das pedras, porque é um tipo de tradução muito mais, por alguns motivos, complicada de fazer, mas eu tendo outras atividades, no meio tempo também tive filho e tal, não sei o quê, para mim, traduzir poesia começou a fazer muito sentido. Então, eu traduzi o Celan. E me pareceu quase automático que eu quase, não automático, mas natural, que eu olhasse para os poemas de Ingeborg Bachmann, que eu pouco conhecia. De Ingeborg Bachmann, naquela época, isso foi em 99, eu sei que é 99, porque fazendo as arrumações e olhando todas as versões de poemas que eu tenho dela, justamente quando eu costumo traduzir poesia pela primeira vez, um poema pela primeira vez à mão, eu gosto. Eu imprimo ou reproduzo um poema e vou ali à mão, até junto mesmo o poema impresso, seja fotocopiado ou digitado, ao lado do verso original, eu vou traduzindo. Esse pela primeira vez eu faço isso, quando eu estou traduzindo pela primeira vez um poema. Se tornou um hábito. E, por acaso, eu datei essas primeiras tentativas de poesia, de tradução dos poemas de Ingeborg Bachmann, quando eu datei, eram de 99. Isso não quer dizer que eu passei 20 anos traduzindo só Ingeborg Bachmann, né? Eu traduzi outras coisas, eu fiz outras coisas, eu fiz muitas coisas, mas eu voltava a Ingeborg Bachmann com alguma frequência. Passava 4 anos sem ver, voltava, conhecia mais um pouco. Isso foi muito bom, porque eu não tinha nenhum acerto com qualquer editora. Quando eu falava com um ou com outro,
eles se interessavam, mas aí esbarrava na coisa dos direitos autorais, porque para eles é uma coisa que você pode entender um pouco, que, enfim, ou você paga direitos autorais ou paga o tradutor, porque ou então a edição não se paga, teoricamente, porque Celan, por exemplo, já teve várias edições, né? O Georg Trakl não precisa de direitos autorais, enfim, mas também já teve várias edições. Às vezes é um pouco mito, assim, essa coisa de que poesia não vende. Mas, enfim, assusta o fato de ter que pagar direitos autorais, e eu também não tinha muita paciência de ficar procurando editor. Então, eu ia traduzindo, ia revendo os poemas com bastante, digamos assim, espontaneidade. Você pode até entender como ingenuidade também hoje, vendo hoje em dia. Porque com os anos, principalmente nos últimos anos, eu fui conhecendo bastante da poesia de Ingeborg Bachmann. Eu mergulhei naqueles poemas, que são... Os publicados são 40 e mais alguns. Digamos que tem mais uns 10 que acabaram sobrando. Eu gostei do número 40, o número redondo e tal. Acabei tirando uns. Enfim, por alguns motivos. Mas você vai... Eu agradeço muito hoje em dia a mim mesma e aos editores que ficaram relutantes em publicar esses poemas em anos anteriores, porque eu ganhei muito. Esse tempo, que foi um tempo voluntário, casual, me levou a me aprofundar. Achei isso muito importante. Agora, voltando ao arco, começou a fazer um sentido para mim, foi se fazendo, não foi proposital, mas também não foi coincidente, eu ter traduzido Georg Trakl, que era um expressionista, depois os expressionistas, depois o Celan, Trakl, um austríaco, depois Celan, que era um romeno, apátrida, de uma minoria romena, minoria alemã romena, judia romena, e Ingeborg Bachmann, austríaca também. E, de certa forma, do século XX, e para completar, a poeta que eu estou traduzindo agora também. Então, faz que é Nelly Sachs. Elas todas fazem um arco, e por uma coincidência também, não é assim tanta coincidência, que, com exceção de Nelly Sachs, nenhum era alemão. Até a própria Nelly Sachs morou uma metade da vida dela no exílio, né? E eles se entrelaçam, esses autores, né? Paulo Celan com Ingeborg Bachmann, especialmente, porque os dois tiveram uma relação muito forte, não apenas pessoal, mas, enfim, a obra dos dois, principalmente a de Ingeborg Bachmann, foi muito influenciada pelo Celan. Ela dialogou muito com a poesia dele, de forma que eu numa outra conversa, que não foi uma live, porque não foi ao ar ainda, mas essa conversa já existiu e vai ao ar em algum momento, eu até disse que o meu interlocutor, mediador da conversa, disse assim: mas você, então, foi mais fácil para você traduzir Ingeborg Bachmann, já tendo traduzido Celan. Eu disse: não, o contrário. Eu agora gostaria de voltar aos poemas de Celan, porque eu conheço muito mais agora do que eu conheci, porque eu estudo pelas vias de Ingeborg Bachmann. Por ter me aprofundado em Ingeborg Bachmann, eu voltei a Celan. E não só isso.
porque nesse meio tempo, a gente há de se lembrar que quando eu traduzi o Celan, terá sido em 97, 98, a gente não tinha Google, não tinha Amazon, a gente tinha as bibliotecas e os próprios livros. E nem existiam edições críticas como hoje. Eu até peguei aqui para mostrar para vocês, essa edição aqui do Celan, que é de 2018, tem todos os poemas dele estão aqui, reunidos. Tem 1.200 páginas. E eu até, antes de começar a conversa, eu fui só por curiosidade de ver, são 1.200 páginas, só que 600 são de notas. Só notas. Então, isso é um tesouro para quem é tradutor. Né? É um tesouro para quem é tradutor. Isso eu não tive na época. Né? O que eu procurei foram outras traduções, eu sempre procuro outras traduções. E, enfim, e procurei decidir, né? Eu lutei ali com as palavras e tal de Celan. Hoje seria muito mais fácil, não só por conta de uma edição como essa, da Zoocamp, mas também pela publicação de correspondência, por exemplo, a correspondência entre o Celan, o próprio Celan e Ingeborg Bachmann, saiu em 2008. E ali se abre um mundo para a compreensão da obra dos dois e para quem é tradutor, né? Isso não existia antes. Aliás, essa correspondência era para sair pelo espólio, pelo acordo entre os espólios, porque tem que haver um acordo entre os dois, né? Era para sair em 2025, e de repente eles se entenderam e isso foi publicado. Foi um marco, né, editorial na época. Então, isso é importante também, né? O que eu tive para traduzir Bachmann, eu não tive para o Celan, né? Além disso, por conta dessa tradução de Ingeborg Bachmann, eu recebi 3 bolsas da Fundação Robert Bosch. A primeira delas, em 2008, para a Casa de Tradutores Loren, na Suíça. Foi quando eu fiz a primeira, eu pedi essas semanas lá para fazer a primeira revisão dos poemas. Isso foi muito bom, era uma casa de tradutores de todos os lugares, mas havia tradutores alemães também, com os quais eu pude conversar e tirar dúvidas, e uma biblioteca ótima também. Enfim, aquilo me serviu muito, né? Para quem tem outras atividades e faz traduções, assim, digamos, nebenbei, né? Paralelamente a outras coisas, você passar 2, 3 semanas olhando para aqueles poemas, revendo aqueles poemas e tal, e saindo para caminhar e pensando, e conversando com o seu colega que está ali e tal, o que você acha disso, daquilo, o que é que ela quis dizer com aquilo, isso foi muito bom. Eu fiz isso, eu fui, inclusive, com a carta do editor, que queria traduzir, publicar na época, em Ingeborg Bachmann, e ele acabou não indo adiante com isso, adiando, né? A segunda vez que eu fui para a Alemanha eu fui para a Alemanha, não para a Suíça. Ingeborg Bachmann me levou para 3 países, eu estou constatando agora. Primeiro foi para Berlim, para a Suíça, depois para Berlim, em 2013, naquelas oficinas vice-versa. Então, eram 6 tradutores brasileiros e 6 tradutores alemães, durante uma semana juntos, em cada turno, cada dia um trecho de uma tradução de um era discutido de manhã, outro trecho à tarde. Isso durante 6 dias. No caso das minhas traduções, eu levei 5 poemas e a gente ficou uma tarde ou uma manhã, já não me lembro mais, discutindo um poema. E mesmo assim, esse poema, hoje ele é outro.
eu aproveitei, foi em 2013, foi o ano do Brasil, na Feira de Frankfurt, então a nossa turma, depois da oficina vice-versa, todo mundo foi para a Feira de Frankfurt, mas havia uma lacuna de um dia livre. Aproveitei esse dia para ir a Leipzig, quando eu tinha estudado, e encontrei com o meu ex-orientador, que foi o primeiro editor de Ingeborg Bachmann na RDA. Em 66, ele organizou a primeira antologia de Ingeborg Bachmann na RDA, inclusive foi o primeiro. Nessa antologia, foi a primeira vez que o poema Boêmia Fica na Beira do Mar, que é um poema mais conhecido, talvez, de Ingeborg Bachmann, foi a primeira vez que ele foi publicado em livro. Foi pelas mãos desse meu ex-orientador. E essa conversa numa tarde ali sobre os poemas de Bachmann também me serviu, né? Inclusive, por incrível que pareça, as dúvidas que eu tinha em alguns trechos, ele também tinha como alemão. Ele não sabia exatamente o que ela queria dizer com aquilo. A gente passou uma manhã discutindo o que é que poderia ser Marschhöfer, no primeiro poema da antologia, que é O Tempo Adiado, sem saber o que é que ela quer dizer com isso, que paisagem é essa, onde é isso e tal. E ele, do nada, ele chega e diz assim, eu nunca consegui entender o que é que ela quis dizer com Marschhöfer. Eu digo, ainda bem, então não somos só nós, né? Um alemão especialista em Ingeborg Bachmann, escreveu vários ensaios sobre ela, também não sabia. E a terceira vez foi quando, finalmente, Todavia, resolveu publicar os poemas de Ingeborg Bachmann. Primeiramente, seria publicada pela Companhia das Letras, mas o editor saiu da companhia e fundou a Todavia, o Leandro Zarmatz. Então, Ingeborg Bachmann foi junto. E aí eu comecei realmente a mergulhar nos poemas, a rever os poemas, a descobrir tantos elementos novos naqueles poemas, porque eu comecei a ler outras coisas dela, eu conhecia alguma coisa de prosa dela também, né? Mas da vida e literatura secundária, tal, eu comecei a me aprofundar. Disse, bom, eu quero escrever um pós-fácil, e então pedi uma bolsa para Viena para escrever esse pós-fácil, também via Fundação Robert Bosch, num programa bem novo, o Toledo, Mobilitätsfonds. Eu acho que foi a primeira turma que recebeu essa bolsa para Viena. Aproveitei, então, e fui conhecer com a aquiescência da família, eles precisaram permitir, então eu ainda nem conhecia a família, enfim, mas eu fui conhecer o acervo, que é um mundo. Eu não tinha exatamente o que fazer ali, eu não estava fazendo uma pesquisa sobre Ingeborg Bachmann acadêmica, eu estava traduzindo. Mas, enfim, folhei originais, entendi um pouco, assim, do que se passava pela cabeça dela ao escrever, muitos rascunhos, muitas coisas. Eu tenho também um livro organizado por o maior especialista de Ingeborg Bachmann, que se chama Hans Höller, da Universidade de Salzburg. Ele é, inclusive, é o principal organizador de uma grande edição crítica, que está sendo publicada paulatinamente, para minha ansiedade, muito paulatinamente. Serão 30 volumes, mas até agora saíram 3, de cartas, de prosa, de poesia, agora crítica, uma parceria de duas editoras, uma coisa diferente, assim, a Piper e a Zokamp estão publicando juntas essa grande Salzburger Ausgabe, que se chama, de Ingeborg Bachmann.
a partir dos 90 anos dela. Isso já faz 4 anos, e até agora foram publicados 3 livros. Mas, enfim, Hans Höller, entre outras coisas, ele publicou um livro com alguns poemas de Ingeborg Bachmann e suas versões. Né? Se não me engano, são 7 poemas. É um livro grande, quase porque ali são publicados os facsímiles, fotografias mesmo de todas as versões. E o quanto ela se debruçava sobre um poema, né? Inacreditável, o quanto ela lutava ali, e o que era um poema na sua primeira versão e o que ele passou a ser quando foi publicado. Incrível, assim, né? Como você consegue ver o direcionamento que ela dá para a coisa de forma... Começa muito rudimentar, mas de forma muito profissional, vira uma obra de arte, né? Isso, por exemplo, com Böhmen liegt am Meer, a Boêmia fica na beira do mar. É inacreditável. Esse livro eu tenho. Então, essas 3 idas, essas 3 bolsas foram muito boas, tanto, enfim, pelo contato com colegas tradutores. É sempre muito bom você ter contato com colegas, no caso da oficina vice-versa, quanto esse contato com a própria obra dela, né? Eu quase não conheço nenhum autor que eu tenha traduzido, né? Um ou outro esparsamente, uma coisa que eu tenho publicado, um trecho de alguém, um poema a pedido do Instituto Goethe. Não, o poeta vem, você pode traduzir e tal. Mas, normalmente, eu não conheço pessoalmente os meus autores, né? Você chegar junto do acervo de Ingeborg Bachmann, né? Folhear e ver o que ela notava ali, tá ali a letra dela e tal, não sei o quê, não deixa de ser uma emoção, né? Então, voltando, isso foi em 2018, em Viena, voltando, o pós-fácil estava pronto. Quando eu voltei, ele já estava pronto. Tomei algumas outras decisões, que a gente vive de decisões, e entreguei os originais, que foram publicados 1 ano depois, justamente 1 ano e 1 mês depois, coisa assim, agora em janeiro de 2020, né? Eu teria, inclusive, algumas viagens já marcadas, já tinha viagens marcadas para Recife, para o Rio, para lançar e tal, e essa coisa foi deixada de lado agora pela pandemia. Mas eu gostei muito da recepção que o livro teve, né? Diante da pobreza crítica em que estamos mergulhados há tanto tempo, né? Quase não há resenhas nos jornais, e quase não há jornais, quase não há revistas, enfim, mas ele foi suficientemente lido pelas pessoas e analisado. Eu gostei até agora, e todas essas lives, eu participei de algumas também, valeu muito, muito a pena. Principalmente, eu acho que de tudo, o que mais valeu a pena foi, eu ganhei um amigo, que foi o Heinz Bachmann, Heinz e Sheila, que é a mulher dele. Ficamos muito amigos, e a gente fica só pensando quando será agora a próxima vez que a gente vai se encontrar. Ele tem planos eu tenho planos para ir a Klagenfurt, que é onde ela morou, onde ela nasceu, aliás. Ingeborg Bachmann nasceu em Klagenfurt, que é uma cidade ao sul da Áustria, pouco longe, eu acho que uns 300 quilômetros. Eu não cheguei aí a Klagenfurt, não é isso, Ruth? Você que conhece bem a Áustria. É a minha região, eu cresci por lá, uns 350 quilômetros. Isso. Mas a referência mais próxima para a gente no sul é sempre a Eslovênia e a Itália, né? Isso. É isso que eu acho que você te fala, e a própria Bachmann forçou essa influência. Então, é uma região trilíngue e tricultural, multicultural.
Inclusive, isso vem marcar muito, né, a vida dela, e, enfim, a forma dela ver o mundo. Ela se mudou para Viena logo depois da guerra, ela morou lá alguns anos, fez doutorado em filosofia. Com 26 anos, ela já tinha publicado o primeiro texto de prosa, já trabalhava na rádio, publicava algumas coisas e tinha feito um doutorado já sobre Heidegger, que é um autor que passeia pela obra dela, assim, meio escondidinho, às vezes nem tão escondidinho assim, mas está sempre presente. Ela também era uma pessoa que lia muito, então ela acabou absorvendo, a obra dela acabou absorvendo a influência de vários autores, Wittgenstein é outro, né? Foi nessa época que ela morava em Viena, que ela conheceu, em 48, que ela conheceu o Paulo Celan. Ele um pouco mais velho do que ela estaria hoje com 94, e ele estaria fazendo agora em novembro 100, né? Esse ano de 2020 foi o ano do 50º de morte de Paulo Celan e do 100º de nascimento. Ele se matou com 50 anos. Então, eles se conheceram, isso foi marcante na vida dos dois, muito mais na dela. Ele, em seguida, foi morar em Paris, ela ficou um pouco ainda em Viena, mas depois se mudou, e a partir desse momento ela não mora mais na Áustria, mas mora em vários lugares, né? Sobretudo, morou um tempo em Zurique, e morou um tempo em Berlim, foi aos Estados Unidos e tal, e morou anos na Itália. Foi lá onde ela morreu, em 1973, com 47 anos, tragicamente, num incêndio na própria casa. Ela, ao morrer, ela já tinha passado grande parte da vida dela, em 73, mais de 10 anos já num momento de vida muito sofrido, dependência de remédios, de álcool, fumava muito, foi internada várias vezes. Ela se casou com Max Frisch, e a separação de Max Frisch foi muito traumática. Ela nunca mais se recuperou daquela separação. Evidentemente, não foi só a separação, mas aquilo ali, a separação desencadeou uma depressão nela, uma coisa que acabou ela não se recuperou disso, embora, segundo Heinz, ela fosse uma pessoa muito brincalhona, sorridente e bem-humorada, e era uma mulher independente, gostava, em Roma, gostava de sair, dançar, e ria e tal, enfim, muito sociável, tinha muitos amigos. Ela tinha uma característica interessante, é que ela não juntava os amigos, né? Ela tinha várias turmas. Era uma forma de proteção, assim, né? Porque uma turma sabia de alguma coisa, a outra turma sabia de outra coisa, naquela outra turma tinha um namorado e tal, não sei o quê. Então, se ninguém se conhecesse, ninguém ia saber nunca tudo dela, né? Só um pouquinho de cada coisa, assim. É uma técnica. Cláudia, quem sabe agora a Ruth faz algumas intervenções aqui para você, para ressignificar sua trajetória, sua relação com a poesia da Bachmann, e mesmo para, de alguma forma, dar a conhecer de um outro ponto de vista, né, essa poética dela, né? Porque ela também ela também refletiu sobre a poesia, né? Isso. Não sei o que a Ruth pensou aqui em comentar sobre as traduções ou perguntar.
Obrigada, Suzana. Então, foi muito interessante agora ver esse trajeto, né, do ponto de vista da tradutora, né, e de ver, e acho que eu pensei em algumas perguntas, e a primeira, acho que eu vou fazer a primeira a partir do que a Cláudia falou, que foi sempre ela que escolheu, em toda a vida dela como tradutora, pelo que eu entendi, você que escolheu essas próprias as traduções que se fez, né? Você não fez... Isso, a maior parte. Então, é uma coisa, talvez por outros motivos, mas é uma coisa parecida que eu me encontro, então, aqui no mundo acadêmico, a gente meio que decide o que eu vou traduzir, né? Enfim. E aí, é uma pergunta que eu sempre me faço, por que traduzir, né? Eu quero traduzir esse livro, mas qual que é o objetivo? O que eu quero... dizer, vamos dizer, ao contexto brasileiro, o que eu quero acrescentar, talvez, ao Brasil. Então, eu estava lendo, nesses últimos dias, o livro, e lendo essa poesia, e também sua pós-fácil, que, aliás, é maravilhoso, acho que enriquece demais, né, esse tipo de paratexto, não só poesia, acho que qualquer tradução, essa voz do tradutor, da tradutora, né, esse olhar, esse conhecimento que você adquiriu em anos de estudo e de dedicação, é um enriquecimento enorme, acho que para qualquer tradução, né? E Obrigada. Essa poesia de Bachmann, em boa parte, pelo menos, e sobretudo o primeiro livro, do Tempo Odiado, dialoga muito com o tempo em que ela viveu, né? Com o nazismo, com a guerra, com a Shoah, com esses assuntos que eu acho que naquela época ninguém conseguia, pelo menos de língua alemã, nenhum poeta ou autor podia se desvincular. E, ao mesmo tempo, claro, ela fala desses grandes temas do ser humano, da morte, do amor, do absurdo da existência em si, né? Então, lendo esses poemas, eu anotei aqui alguns versos, assim, em que eu me senti muito tocado, pensando como leitora no Brasil atual, né? Que eu também, às vezes, tem umas citações aqui, quando ela diz que só é possível dizer o obscuro, né? Essa obscuridade, essa sensação que a gente tem de viver em tempos de exceção, né, como se fosse a regra, se a gente está nesse contexto, ou ela diz que a gente está vivendo uma vida ao lado da morte, onde os carrascos de ontem bebem toda a taça de ouro, né, onde a esperança ofuscada rasteja na luz, e onde a guerra não é mais declarada, mas mantida. Toda uma lista de versos, assim, que eu falei, nossa, ela está falando lá, né, nos anos 50, 60, mas é muito significante aqui. Então, essa é a minha primeira pergunta, na verdade, o que você diria que ela poderia dizer ao leitor brasileiro de hoje? Além de ser uma voz testemunha desses tempos pós-guerra, pós-holocausto, que também é sempre um tema do ser humano em geral, mas como você diria como leitor, ou qual que ele poderia dar, ou dizer para um leitor brasileiro essa poesia dela? Quando eu sugiro, ou quando eu sugeria alguns escritores para editores, eu estava querendo, de fato, apresentá-los ao leitor brasileiro. Eu sabia que aquele leitor ou ainda não tinha sido traduzido, ou tinha sido traduzido muito tempo antes. As traduções, aquela história, as traduções envelhecem, tal, merecem uma nova tradução e tal. E com isso, eu também estou apresentando não só aquele determinado autor, mas também a época em que ele viveu, o contexto histórico, né? Daí esse arco, né, dos livros de poesia que eu traduzi, que mostram também um século XX, né, começando pelos expressionistas, e mesmo Tráculo e tal, e Celan e Ingeborg Bachmann, que são poetas de pós-guerra, né? É uma poesia, agora eu estou falando só vamos nos concentrar em Ingeborg Bachmann, é uma poesia de estarrecimento, né? Enfim, de querer lidar com
aquela vida do pós-guerra e com aquele passado atormentador, principalmente para ela, cujo pai tinha sido um integrante do Partido Nazista, é uma das questões, mas não é a única. E, especificamente, ela de querer se reconciliar, inclusive, com essa língua, né? Essa língua que... E ela consegue isso também, né? Não apenas se reconciliar, mas reconciliar aquele que está lendo, né? Fazer juntar a mensagem com o belo, né? E ela consegue isso também, né? Eu não sei se isso é exatamente útil, né? A mensagem e tal, né? Aliás, Leminski falava que a poesia era feita de inutensílios. Era um inutensílio, né? Não sei se é útil, mas belo enfim. E se hoje a gente está achando, está se identificando ao ler, né? Quando a gente lê Vem Aí Dias Piores, né? É porque ela é uma autora clássica, né? Ela deixou de ser a autora do pós-guerra para se tornar uma autora clássica. Eu acho que isso aí, daqui a 100 anos, em algum outro país, os leitores vão ler e também vão se identificar de alguma forma. Talvez esse estarrecimento, né, que você falou, que a gente está sentindo tão forte agora, mas, na verdade, sempre existe, não é um privilégio de uma época, acho que na época... Não, pois é. Está sentindo um impacto maior, mas não é uma coisa limitada a um certo período. Exatamente. Essa sensação que ela consegue expressar e que vai muito além, né? Eu acho que nisso a leitura da poesia dela vai muito além de um testemunho, como eu falei, de uma sensação que se refere, ou de uma experiência só da Segunda Guerra. Não, né? E ela inclusive, ela consegue tratar de experiências pessoais, né? Sem expor essas experiências, né? Ela faz isso com mestria, né? Porque você, lendo outras coisas, você entende, bom, esse poema foi escrito em determinado contexto e tal, mas o leitor pode ler e é belo de qualquer forma. Ele não precisa saber o que ela estava passando exatamente, com quem que ela estava namorando, se ela estava fazendo um aborto, isso e aquilo. Né? O poema né? Ele vai ser incrível de qualquer forma. Agora você falou a Boêmia fica à beira do mar, né? Esse poema na história literária que a gente traduziu, como é o poema mais conhecido, é o poema inteiro está na história literária em alemão, e a nossa proposta foi incluir no livro traduções que já existem, né, no Brasil, e quando não existe, a gente traduziu, né? E no caso desse poema, nessa história literária, já tem uma versão de uma aluna nossa, tem uma tradução da Vera Lins, né, que também fez, e é uma pena que esse livro poderia ter saído um ano antes, a gente poderia ter mais uma leitura, né? É muito interessante essa comparação também de traduções diferentes, né? Isso. Muito legal. Eu acho que agora a gente chegou num momento, Ruth, que você podia encaminhar, talvez, com alguma questão que ainda você tem, para abrir o nosso debate para os alunos e outros colegas participarem, que nosso evento vai até às 19h30, né? Tá, então eu vou fazer mais uma pergunta. Tem muita coisa que me interessa, mas eu queria falar um pouco de tradução, né, da tradução, da experiência como tradutora, porque eu queria falar um pouco sobre essa tradução, que é muito, muito comum a gente falar da tradução como uma perda, né? A tradução é sempre associada com a perda de alguma qualidade literária, né? E algumas vezes, de fato, isso acontece. Você menciona algumas, por exemplo, essa da palavra site, né? Que você tem aí realmente difícil. Assim, eu acho que não é para negar que às vezes acontece uma perda, mas acho que a tradução é sempre um ganho. Eu queria falar um pouco dessa perspectiva. É tanto um ganho, porque introduz agora uma nova Ingeborg Bachmann aqui no Brasil, né? Mas mesmo no nível linguístico, né? Eu penso aqui um exemplo que sempre cito é aquela de Schachnovelle, né? Do Stefan Zweig, que em português
como xadrez, e fica muito melhor em português do que em alemão, porque o xadrez tem essa polissemia, essa ambiguidade semântica em português. E no seu livro, eu achei também um exemplo disso, né? Que é o título do poema Reclame, né? Porque o Reclame em alemão é apenas a propaganda, e é um poema dialógico, tem duas vozes aí, né? Tem a voz... É um jogral, né? Da propaganda, aquele otimismo, e tem, assim, a voz da melancolia, tem a voz do questionamento, tem a voz da Bachmann, né? Que a gente poderia entender como reclamação, né? Então, o título em português de Reclame abre aí um espaço, e, na verdade, é muito melhor que o título em alemão, né? Então, eu queria te perguntar se você tem mais, se no livro, claro que eu não, foi isso que eu descobri, mas como você teve outros momentos na tradução onde você falou, nossa, ficou melhor a minha versão do que original. Porque no título desse poema, para mim, ficou muito claro, assim, ficou um achado, assim. Eu vou usar muito nas aulas, eu já sei, porque é um exemplo maravilhoso. Não, eu não vou dizer aqui o que é que ficaria melhor do que o original, eu acho um pouco difícil, né? Ficar melhor do que o original. Mas eu acho que eu logrei algumas coisas. Aliás, eu gosto mais do título Porto Morto do que Toter Hafen. Aí foi uma sorte minha que eu não precisei criar nada. Porto Morto, Toter Hafen. Eu gosto mais de Porto Morto, né? Inclusive porque é um poema rimado e eu conservei as rimas e tal, então até o título rima. Por coincidência, no original, não. Né? Mas é um ótimo exemplo. E no próprio Reclame, eu sou uma tradutora que tem um estilo meio de se esconder por trás da... Eu vi isso. Eu até ia questionar isso, mas a Suzana disse que eu não posso fazer mais perguntas. Eu também mas onde eu acho que eu mais me expus como tradutora foi nesse poema Reclame, que eu opto, né? Eu falo isso também no pós-fácil, eu opto sei ohne Sorge, né? Como é que você vai traduzir isso para o português, se você quer dizer exatamente isso, ou quase isso? É muito... Sua solução ficou ótima. Broxante, né? Não se preocupe. Eu só pensava em don't worry. Tem os dois O's, ohne Sorge, don't worry. Então, isso foi uma ousadia, né? Tremenda, assim, para o tipo de tradução que eu faço. Né? Mas, justamente, esse poema, numa viagem, essa viagem que eu fiz a Hamburgo, que eu me encontrei com Heinz Bachmann, e o livro estava para ser publicado, eu fiz eu disse assim, vamos, por e-mail ainda, eu disse assim, vamos ler poemas juntos, você lê em alemão e eu leio em português. Escolhemos 4 poemas, um deles era, inclusive, Toter Hafen, mas o outro era Reclame. A minha ideia era fazer, ele lia uma persona e eu outra, né? Ou seja, ele viu também, ele viu que eu transformei aquele poema, aqueles versos, não em português, mas em inglês, né? Eu expliquei para ele por quê e tal. No site até da Todavia tem esse poema lido pelos dois, a Todavia meio que editou, assim, não foi separadamente, a gente leu juntos. Mas Reclame foi uma delas, assim. Uma outra coisa que me deu um pouquinho de trabalho também é o próprio título de Gestundete Zeit, muito complicado. Eu falei há anos que eu vinha falando com vários colegas tradutores, o que é que você acha disso? Como é que você acha que eu devia traduzir isso e tal? Eu não tinha visto a Cidinha, estava aí, a Cidinha. Agora eu estou vendo a Cidinha. E vendo...
opções, né? A sua opção do tempo adiado, tem o dia dentro do adiado. Tem o dia dentro. Tempo aprazado, acho que a gente traduziu como tempo aprazado, tem o prazo, então acho que são opções... Essa é uma opção de João Barrento, do tradutor português, o tempo aprazado, né? Mas eu gostei do tempo adiado, eu relutei, eu tinha várias opções e tal. Mas eu gostei porque não tem a hora, mas tem o dia. Tem o dia. Né? E aí, em seguida, já começa, vem aí dias piores. Tem o tempo adiado e vem aí dias piores. Então, eu achei bom, né? Nesse mesmo poema, além disso, tem duas tem, bom, Marshofer, que eu olhava, eu Google Imagens, olhava para aquilo, mas não é aquilo. Enfim, o que é isso? Onde é que ela esteve? Onde ela... Enfim. Isso não remete tipo, a um quartel, a um contexto bélico de guerra? Pode ser de um quartel, mesmo de um campo de concentração, e essa marcha, que é sempre uma marcha, ou seja, de presos ou de soldados. Sim, mas ela... Imagem, né? Mas fala em seguida das vísceras dos peixes, então me remeteu a tem um horizonte que é visível, eu achava que era alguma coisa no litoral, mas não tem a ver com o litoral, enfim. Uhum. Mas tem essas duas aliterações aqui, que é Licht de Lupinen e Lösch de Lupinen. Não é por acaso, isso é uma aliteração, ela escolheu, né? Isso, então isso aí eu pesquisei também, né? O que é que poderia ser? O que a gente poderia fazer? Eu estou lendo aqui, vocês me dizem depois quais são as perguntas, porque eu não posso falar e ler as perguntas ao mesmo tempo, alguém tem que ver. Mas, enfim, então a anileira é uma árvore, né? Inclusive, pesquisando aqui com Arthur, fomos ver que árvores, listas de árvores que tem a letra L, né? Essas árvores crescem na Europa Central e tal, para poder chegar a essa solução, né? Aqui, para conservar as duas aliterações que ela, evidentemente, quis fazer, né? Como não foi só uma, foram duas. Então, eu acho que aí também as pessoas sabem, mas o que é anileira? Vai lá e procura do mesmo jeito que eu procurei, vai procurar saber o que é anileira. É uma árvore. Antes de traduzir, eu também não sabia o que era anileira. E o leitor de alemão não sabe o que é Lupinen, acho que faz... Pois é. Né? Eu já vi traduções para o português, assim, esparsas em Facebook e tal, bem mais relax, assim, sabe? Não tem aliteração, não tem nada. E que, de certa forma, ficam boas também. Ficam boas, mas, enfim, eu tenho que fazer, eu tenho que tomar uma decisão, às vezes eu luto para conseguir isso. Outras vezes... Eu acho que aqui a gente pode... O André fez uma pergunta, mas acho que ele pode fazer essa pergunta diretamente, porque aqui dá para a gente perguntar direto, não precisa... Não é que nem no YouTube, que tem que ler a pergunta. André. Sim, vocês me ouvem assim? Sim. Ok. Não, é uma pergunta, na verdade, sobre um discurso que dá para começar agora e terminar no ano que vem. É o discurso básico sobre a questão do exílio. Eu não estava prestando atenção no momento que você falou, se atribuiu isso ao Celan, ou seja, que Celan ficou, na verdade, mais fora da própria terra de quanto na vida dele. A questão era a seguinte, mas o exílio não é algo é ao mesmo tempo concreto, separação, e metáfora, ou seja, necessidade. Portanto, eu me lembro daquilo que Brodsky escreveu, num livrinho do Nobel, que diz: não há
possibilidade de escrever literatura a não ser do exílio e no exílio. O exílio, então, se torna a metáfora, se torna a questão fundamental. Talvez para Celan também, porque aquela frase de Heidegger que foi colocada, não gostaria de aceitar, ou seja, não aceitaria. Aquela que diz, não, só na própria língua que pode ser, lá tem um peso tremendo, só na própria língua que a gente pode escrever. Não é verdade, porque Nabokov escreveu em outra língua e o próprio Celan, mas sobretudo outros escritores. Sobre o exílio, o que você diz? Você se sente exilada quando escreve? Do Recife? Eu me sinto exilada quando vivo. Eu tô no exílio. Aqui é o meu exílio. Eu sou o exílio. Principalmente porque você, enfim, exílio pressupõe, não quero dizer distanciamento, para a gente não pensar em distanciamento social, mas pressupõe, digamos, solidão, né? Você pensa, um sujeito exilado, né? Ao pé da letra, ele saiu do seu lugar e está em outro, né? Eu acho que todos nós aqui, tradutores e tal, nós não estamos nunca, sempre, né, pairando entre culturas e tal, né? E quando na hora que você traduz, você também é uma exilada, né? Eu acho que sim, Eu gostei de ouvir você falar exilada, né? Porque tem um momento que você fala imperdida, imperdido, mas é a Barman, e você põe o perdido, né? Mas exatamente, estou imperdido, Essas escolhas, a Carolina acho que também quer fazer uma pergunta sobre essa escolha dos poemas, essa escolha do gênero que você usa, né, para expor essa voz poética da Barman, né? Essa é uma das dificuldades que ela impõe, porque a gente não consegue saber. Uhum. É uma escolha que você tem que fazer. E você a partir de um determinado contexto, né? A partir de um determinado contexto. Uhum. Carolina, você quer fazer a sua pergunta que você colocou ali? Acho que a Cláudia não está lendo o chat. Não aparece tudo aqui para mim. Não, queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, de tradutora e antologista ao mesmo tempo, né? Como é que foi a escolha dos poemas? Quais poemas, né, ficaram de fora, de repente, porque eram muito difíceis de traduzir? Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a função de antologista, né? Tradutora como antologista. Isso é uma coisa interessante e muito boa também. Eu gosto muito de fazer isso. Agora eu estou fazendo isso. Por exemplo, eu estou traduzindo a Nelly Sachs e estou traduzindo muita coisa, mas eu sei que nem tudo entra, mas eu estou traduzindo para conhecer, né? Então, é sempre muito mais que eu traduzo do que aquilo que entra, mas até para me facilitar a minha decisão do que entra, né? É óbvio que tem. Com Bachmann é mais... Nelly Sachs tem muitos poemas, mas a Bachmann, ela publicou 2 livros. 2 livros e poemas espaços. A soma dos poemas ficaria muita coisa para publicar aqui no Brasil, numa antologia, né? Não seria uma antologia, seriam os 2 livros e mais alguns poemas. Mas, a princípio, um nome como Bachmann é quase tudo bom. Não, né? A decisão não está ficando muito... Esse negócio não está ficando bom, essa tradução não está ficando boa, não está me convencendo. Acho que os primeiros poemas dela eu também acho que não são tão interessantes assim para quem quer conhecer uma autora por alguns poemas, não pela obra inteira, né? A antologia tem que ser
um leque de coisas, enfim, mas tem que mostrar o que a pessoa fez de melhor, né? Numa antologia não poderia faltar a Boêmia Fica na Beira do Mar. Não dá para não ter Tempo Adiado, né? Ao mesmo tempo, tem alguns poemas que eu digo, não, esse poema não vai ficar bom, eu não sou capaz de traduzir, não tá legal e tal. E outros, o Tempo Adiado, que eu levei tanto tempo para traduzir, tantas versões e tal, ele tinha que entrar, não dá para dizer, não, esse está me dando muito trabalho. Então, você tem que com ela é mais fácil, porque ela viveu 47 anos e escreveu poesia mais ou menos durante 20 anos. Não é muita coisa na vida de uma pessoa, né? Então, e olhe lá, porque ela publicou 2 livros, um em 53 e o outro em 56. São os 2 livros de poesia dela e o resto são poemas espaços. Então, é mais fácil do que, por exemplo, Celan, que tem uma obra maior. Cláudia, nós temos... Os poemas são difíceis. Temos um aluno nosso que quer fazer uma pergunta. Cadê o Alan? Por favor. Oi, me ouvem? Oi, sim, claro. Eu queria pegar um pouquinho de carona na pergunta da Carolina, falando sobre o seu papel como organizadora de antologias também, e perguntar se a organização do livro já fez você mudar alguma escolha tradutória, né? Mudar algum aspecto de um determinado poema ou conjunto de poemas para que ele ficasse mais harmônico no conjunto que você estava organizando. Posso pegar carona na pergunta do Alan também? Eu queria que depois você engatasse e falasse um pouco sobre a questão do livro, né? Porque esse é um tema que está me interessando agora. Como a ideia do livro e a forma do livro influencia... É exatamente a pergunta do Alan, né? Como isso tem uma influência sobre a sua leitura de literatura, da poesia da Bachmann, e como isso, como pergunta o Alan, reverte nas suas escolhas tradutórias. Quer dizer, o objeto livro, né? Esse objeto que também é um objeto de arte, que tem um grafismo. O seu livro ficou muito bonito, a Todavia, uma editora que é cuidadosa, né, do ponto de vista gráfico, né? Como dialoga com a tradução toda a construção editorial de um livro, né? E todo o processo de produção. Eu vou responder até explicando, por exemplo, como é que eu organizei os poemas no livro, porque eu poderia ter uma escolha que fosse a cronológica, que era a minha primeira escolha, né? Começar pelos primeiros poemas dela, depois vem o livro de 53, que é o Tempo Adiado, depois vem o livro de 56, que é a Invocação da Ursa Maior, depois os poemas Espaço e tal. Ele estava organizado assim durante anos, né? Que era uma organização lógica, né? Mas em prol do livro, aí primeiro eu talvez responda a pergunta de Suzana, em prol do livro, e daquele leitor que não conhece Ingeborg Bachmann, né? Eu disse, bom, vamos conversar com o que há de melhor dela. Eu não estava muito convencida daqueles primeiros poemas, né? Aqueles primeiros poemas não chamavam o leitor para os poemas seguintes, na minha opinião. Então, por que não começa com os 2 livros e depois os poemas espaços? Foi uma forma de não prescindir desses primeiros poemas, que eu não gosto especialmente, mas que eles precisavam estar para dar um panorama de toda a Bachmann, né? São poemas de 48, de quando ela começou a publicar poemas, né? Lá em Viena e tal. Eles precisavam estar por isso, mas nem por essa razão
precisavam ser os primeiros. Então, em prol do livro, não, vamos fazer uma coisa que o leitor abra e já goste, né? Tanto é que você abre, O Tempo Adiado, Vem Aí Dias Piores, né? Foi o poema um dos poemas escolhidos para sair na última página da Ilustríssima. Foi muito engraçado, porque o livro saiu no começo de janeiro, e no último domingo do ano, acho que foi 29 de dezembro de 2019 e tal, a Ilustríssima, em primeira mão, deu 3 poemas. Uma ilustração bonita e tal, não sei o quê. E um dos poemas é O Tempo Adiado. Eu não sei como foi o processo de escolha deles, não sei se foi a editora que mandou alguns poemas, ou se eles receberam os originais e escolheram, mas e também chama atenção porque é o poema título do livro, né? Mas foi engraçado porque era 29 ou 30 de dezembro, não me lembro mais, e começava, vem aí dias piores, como de fato vieram, né? Enfim, é uma boa abertura de livro, digamos assim, né? É uma boa abertura de livro. E respondendo a pergunta do Alain, mas sem responder muito, porque eu, na hora que escolhi alguns poemas de um livro e escolhi alguns poemas de outro livro, aí sim eu obedeci a ordem de publicação deles no livro, né? No livro original. Então, eles estão ordenados tal como estão nos livros, e em seguida os poemas espaços cronologicamente, né? Não tem muito mistério aí. Eu acho que não dava para fazer diferente. Inclusive, ela quebrava muito a cabeça para colocar ordem nos poemas. Eu vi lá no acervo dela rascunhos dela escrevendo à mão, assim, a ordem eu acho que era do Tempo Adiado mesmo, de Gestunde der Zeit. O livro, ela rascunhando a ordem dos poemas, né? E aí botava uma seta, esse vem para cá, esse vem para lá e tal, não sei o quê. Então, para ela tem um sentido. Quem sou eu para chegar e, não, vou agora bagunçar esse negócio aqui? Não, os poemas do Tempo Adiado estão na ordem original, assim como no Invocação do Urso Maior também estão na ordem. Os outros cronologicamente. Não tem muito mistério, mas sim, eu pensei no objeto livro quando eu resolvi abrir o livro com um poema que chamasse a atenção. Né? A pessoa abrisse o livro e aquele poema impactasse. Não sei se eu respondi direito. O Alain está respondendo, obrigada. Eu li. Mais alguma coisa? E aí, no final, por exemplo, a última coisa que entrou foi, agora folhei aqui o livro, a última coisa que entrou foi um poema do Espólio, que é uma prosa poética, que é uma despedida dela da poesia, é muito bonito, é um fragmento. A editora não queria publicar, porque não estava na Piper, não estava na lista lá dos poemas contratados e tal. Eu digo, não, mas vamos fazer uma força e tal. Também é uma forma de fechar o livro, né? É uma despedida dela. Nossa, tem um inseto aqui me atrapalhando. É uma despedida dela da poesia, mas é despedida. Ela está se despedindo, mas ela não se despediu. Ela escreveu outros poemas depois disso, inclusive o poema Fica na Beira do Mar. Andréa, eu acabei escolhendo Charcos. Charcos, né?
Eu acho que podia ler 1 ou 2 poemas, não, para gente ter Eu ler? ter um sabor da sua tradução e da Bachmann. Bom, então eu vou ler Porto Morto, que é um poema que eu gosto bastante. E ele também, eu gosto também porque ele deu um trabalhinho, ele é rimado, e, enfim. Eu acho que tá ok a tradução. Vamos lá, Porto Morto. No original é Tota Rafo. Porto Morto. Bandeiras úmidas pendem dos mastros nas cores que nenhum país teve, e flutuam para estrelas encharcadas e para a lua, quieta na gávea, verde. Mundo aquático dos descobridores, ondas cobrem todo o caminho, e de cima pinga a luz das redes e de estradas no ar em desalinho. Embaixo, águas folheiam nas bíblias e a bússola vai indicar a escuridão. Lava-se ali o ouro dos sonhos, e ao mar resta só a solidão. Nenhum país único restou intacto. Avante o fio roto dos marujos lá, pois aos risos os loucos descobridores caíram no braço morto do mar. Essa foi Porto Morto, que é do livro Invocação da Ursa Maior, de 56. Obrigada, Bárbara. Ana, obrigada. Muito Bom, bonito. eu posso... Diga. É para ler outro? E parece que tem um trabalho, né, com sons em ó, né, em português. É. Você lendo, ficou bem marcado isso. E Porto Morto, né? É. Eu gosto de uma pequenininha também, já que a gente falou em Hentzer, de um poema pequenininho, chamado Enigma, que ela dedica a Hentzer, Hans Werner Hentzer, que foi um compositor muito amigo dela, muito ligado a ela, com o qual ela trabalhou, ela escreveu librete para ele, e ele também escreveu peças várias, não só com os libretes que ela escreveu, mas também com poemas. Esse poema se chama Enigma. É muito bonito e tem muitas referências musicais, são citações, né? Ingeborg Bachmann, ela dialogava o tempo inteiro com o que ela lia, com as pessoas que ela conhecia, com os autores, enfim, com quem ela lidava, né? Mas é engraçado, porque ela dialogava o tempo inteiro, mas me parecem poemas muito solitários, assim, né? Ela monologava, digamos assim. Enigma. Nada mais vai chegar. A primavera não virá mais. Assim nos antecipam calendários milenares. Mas também o verão. E tudo que tem nomes tão bons quanto veraneio. Nada mais vai chegar. E não hás de chorar por isso, diz a música. Nada mais foi dito. Esse poema é um exemplo aqui do que a gente falou anteriormente, de que ela se apropria de experiências próprias, marcantes, e não as expõe, né? Eu li em algum momento, depois de ter traduzido, isso não influenciou em nada, mas eu li em algum momento que nada mais vai chegar, estava provavelmente se referindo a um
suposto aborto que ela tinha feito nessa época. E essa referência, enfim, tem toda uma coisa musical aqui, coro de crianças e tal, que é o coro de crianças que canta determinados versos aqui e tal. Essa informação não é relevante, mas surpreende, né? Surpreende. Nada, não há pista, né, dessa experiência pessoal dela, né? Isso é impressionante. E ninguém quer ler, não, um poema? Cadê o Johannes? Ele podia ler em alemão. Está aí ainda? Não sei, eu acho que ele não tem aqui em mãos. Ou então a Ruth poderia ler. A Ruth. Eu posso ler, mas eu não sou leitora profissional de poesia. Qual poema? Assim? Nem eu. Lê Böhmen. Böhmen liegt am Meer. Estou com o livro aqui, estou vendo só. É no final. 134. É grande o poema. É o menor? Não, posso, eu leio em alemão, você lê em português? Não, você só em alemão. Só em alemão? É tão bonito, é tão sonoro, eu acho. Hein? Ele é muito grande, então a gente vamos escolher outro que seja menor e que nós duas possamos ler. Tá bom. E eu proponho que a Cláudia leia primeiro em português, porque aí a plateia aqui, os participantes, têm uma ideia mais ou menos dos temas e da sonoridade do poema, e depois ela lê em alemão. Esse Sombra, Rosas, Sombras, que está na contracapa. É pequenininho. Tá. Sim. Está nas 84. Tá bom? É isso, né? No 84? Tá bom. Sombras, Rosas, Sombras. Você começa, né? Abaixo de um céu desconhecido, sombras, rosas, sombras. Acima de uma terra desconhecida, entre rosas e sombras, numa água desconhecida, minha sombra. Schatten, Rosen, Schatten. Unter einem fremden Himmel, Schatten, Rosen, Schatten. Auf einer fremden Erde. Zwischen Rosen und Schatten, in einem fremden Wasser, mein Schatten. Até com sotaque austríaco. Ótimo. Mitschlag. Ótimo. Então, só falando em sotaque, eu ia começar a encerrar, acho que a Carolina já está, nós estamos... Agora, você falou em sotaque, Ruth, eu pensei... E o sotaque recifense se faz ouvir nas suas traduções, Cláudia? Alguma opção lexical, algum ritmo poético de um João Cabral, de um cancioneiro popular? Às vezes sim, né, em geral, né? Aqui, o que eu me lembro era uma coisa, mas eu não sei nem se foi nos poemas, eu acho que foi no pós-fácil, que eu escrevi loura, blonde, e a revisora traduziu, a revisora, corrigiu umas 3 vezes para loira. Eu dizia, eu quero loura, olhe no Wise. O Wise remete, vocês põem loira, o Wise remete a loura. Loura é a palavra. E loira é uma variante. E a pessoa teimava. Eu disse, eu quero loura.
Mas no Recife é loura ou é loira? Loura. Loura. Ah. Loura. No Rio Grande do Sul também é loura, ou não, hein, Arthur? Não, é loira, é loira. Sul é loira? É Aqui loira? em casa teve briga também. Eu já não sei mais, eu sou uma exilada. Aqui teve briga. Não, tem que ser loira. Eu digo, não. Mas sim, de vez em quando tem sim, tem. É claro que as minhas leituras e João Cabral, que eu gosto tanto, agora eu não saberia dizer agora, mas eu até já fiz isso rindo, assim, às vezes, traduzindo algumas coisas, eu estava enxertando ali uma leitura específica, né, um autor específico e tal. Ou mesmo uma coisa, alguma coisa que eu ouvi do meu avô, sabe? Assim, nordestino e tal. Eu já fiz isso em tradução. Não tem como não fazer, né? Claro. Com a língua que a gente tem. O limite da nossa língua é onde acaba o nosso mundo, é o que a gente tem para traduzir, né? Eu acho que não tem... É a nossa experiência, né? Enfim. Não tem como. E aqui a gente chegou no nosso limite do nosso tempo, também dos nossos quadradinhos, né, Carolina? Bom, eu agradeço muitíssimo as convidadas que aceitaram aí a minha proposta, agradeço muitíssimo a Carolina e a equipe do NTC que me deram apoio aqui, eu tive uma fase difícil, mas a gente conseguiu fazer esse lindo encontro. Carolina, deixo a palavra com você. Bom, também queria agradecer, né, mais uma vez a Cláudia e a Ruth, né, recomendo a todos que conheçam, né, a tradução da Cláudia, porque está belíssima, uma das coisas mais bonitas, né, que eu li esse ano, então fiquei muito feliz aqui com essa conversa hoje. E agradecer a palestra, que o encontro, agradecer ao público ilustre que a gente teve, várias pessoas conhecidas, entre professores e alunos, né, foi muito bom. Convidar a todos, 19/11, a gente vai ter outro ateliê com Lawrence Flores Pereira, é isso. E eu gostei de rever pessoas aqui, Andréa, Cidinha, de conhecer a Ruth, de ver o Arthur aqui também, que eu não vejo quase nunca. Conheci a Carolina. Eu não vejo quase nunca, Arthur, só vejo vocês no Facebook. Eu estou citando aqui as pessoas que eu estou vendo aqui nos meus quadradinhos. Eu não sei se tem mais gente conhecida, mas, enfim, nos meus quadradinhos já tem bastante gente conhecida. Fico feliz por isso. Eu queria agradecer esse convite, né, de rever também algumas pessoas. Tem alguns alunos meus também que participaram, pelo que eu vi. E conhecer a Cláudia, muito bom. A gente lê as traduções, a gente fala sobre a Cláudia Cavalcante, mas depois a gente não tinha se conhecido ainda, né? Foi uma coincidência muito boa, muito legal. Que bom, muito legal. Obrigada a vocês. Obrigada pela tradução, que realmente eu só posso me juntar aqui as palavras ditas, que o livro realmente saiu tanto a tradução, e como eu já disse, esse pós-fácil, a seleção, um trabalho de muitos anos, acho que isso reflete também no resultado, né? Nada como ter tempo, né? É muito bom isso. É chato, mas é bom. Tempo adiado, né? O tempo adiado até nova ordem. Foi bom, foi bom. Que bom, feliz. Obrigada a vocês. Obrigada a todos aí que participaram. Carolina, obrigada a você aí por ficar à frente essas múltiplas jornadas aí do nosso núcleo e dando visibilidade para esse trabalho do tradutor que tantas vezes fica à sombra, né? Nas sombras, né? E a gente precisa jogar luz nesse trabalho de filigrana que é a tradução
literária, mas nem só a tradução literária, muitas vertentes outras de traduções técnicas podem ser difíceis, apesar das ferramentas, né, tão eficientes até certo ponto, mas essa reelaboração sempre vai ser fundamental, né, e isso precisa ser mostrado. Outro dia a gente estava no... Acho que a Giovana não está aqui, Carolina, nós tivemos apresentando o trabalho, nós temos laboratório de tradução, só contar isso para os alunos sabem, alguns colegas